Nessa aula vamos aprender a resolver expressões numéricas envolvendo os números naturais, certo? E como até agora a gente só estudou duas operações que foram adição e subtração, nessas expressões numéricas também só podem aparecer essas duas operações. Aí ao passo que a gente for aprendendo outras operações, a gente vai vendo expressões numéricas mais sofisticadas, ok? Então, nesse início, a gente vai aprender a resolver expressões numéricas envolvendo números naturais apenas, tá certo? E que tenham também somente adição e subtração, tá? Antes de começar fazer a expressão numérica, a resolver a expressão numérica propriamente dita, melhor dizendo, certo? Vamos estabelecer alguns critérios, ok? O primeiro critério é quanto às operações envolvidas, certo? O primeiro critério vai ser quanto às operações envolvidas. Então, número 1, no que trata das operações envolvidas. Aí, como eu disse, nesse início só pode aparecer adição e subtração, pois são as únicas operações que a gente viu até agora, tá? Então, quanto às operações envolvidas, só vai aparecer nesse momento adição e subtração, certo? Que eu vou indicar pelo símbolo. Então, a adição seria o sinal de mais e subtração seria o sinal de menos, né? Então, nesse primeiro ponto aí, eu quero estabelecer o seguinte, que quando essas operações aparecerem juntas, elas vão ser feitas na ordem que aparece, certo? Então, vamos escrever isso. Então, são feitas ou realizadas, na ordem que aparecem. E são critérios que têm que ficar estabelecidos, porque se eu for fazer como eu quiser, tá certo? Então eu vou encontrar, dependendo de como eu decida fazer, resultados diferentes para a mesma expressão numérica. Então, para que ela tenha o mesmo valor numérico, certo? Tem que ser estabelecidos alguns critérios. Então, como eu disse aí, se aparecerem adição e subtração juntas, tá certo? Elas são realizadas na ordem que aparecem. Esse é o primeiro critério. Agora, o segundo critério vai ser quanto aos sinais de associação. Tá certo? Vamos chamar assim, sinais de associação. Esses sinais de associação é o que a gente conhece como parênteses, colchete ou chaves, certo? Então, quando aparece parênteses, colchetes ou chaves, eu estou diante de sinais de associação. Então, o parênteses o colchete seria escrito dessa forma. E, por fim, as chaves. Aí, geralmente, a gente utiliza esses sinais de associação quando a gente quer associar, né? É um determinado termo lá da expressão aritmética com outro, ok? Aí, geralmente, a gente usa esses três aí. Agora, existe, no momento que você vai resolver a expressão numérica, né? Existe uma ordem de eliminação desses sinais de associação, certo? Esses sinais de associação,
eles têm que ser eliminados obrigatoriamente nessa ordem aqui. Primeiro você elimina os parênteses, segundo você elimina os colchetes e por último você elimina as chaves, certo? Então a gente segue exatamente essa ordem aqui. Primeiro os parênteses, segundo os colchetes e terceiro a chave, caso venham todos eles. Se vier só parênteses, não tem muito o que fazer, certo? Agora se vier parênteses e colchete, aí primeiro eu elimino parênteses, depois os colchetes, tá? E vindo chave também, primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chave. Então, se a gente, voltando lá no primeiro critério, se a gente obedecer esses dois critérios, né, e não cometer erros nas contas, né, a gente vai conseguir encontrar corretamente o resultado de qualquer expressão numérica, que nesse momento, né, são expressões numéricas que envolvem apenas números naturais, tá certo? E as operações de adição e subtração. Então, como eu disse, adição e subtração aparecendo juntas, tá certo? Elas são realizadas na ordem que aparece. E o segundo critério, aparecendo sinais de associação, associação que tem por nomes parênteses, colchetes ou chaves, você vai eliminá-los nesta ordem aqui. Primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chaves. Então, vamos usar os exemplos agora, certo? O primeiro exemplo, você tem aí uma expressão numérica, ou seja, uma expressão matemática, na qual só aparecem números, aí daí o nome expressões numéricas, certo? E observe ali que as únicas operações que aparecem são adição e subtração. E não tem, nesse caso, sinais de associação, isto é, parênteses, colchete ou chaves. Então, eu não devo me preocupar com o segundo critério, e sim somente com o primeiro. Por quê? Porque ali tem adições e subtrações que apareceram juntas. Mas o que é que foi dito no primeiro critério? Que quando adição e subtração aparecem juntas, a gente deve executá-las na ordem que elas aparecem. Então, resolvendo essa expressão aqui, você tem adição, subtração e adição nesta ordem. Então, primeiro vai ser feita a adição do 12 com o 3. Então, na hora que eu fizer 12 mais 3, isso vai dar igual a 15. E aí eu vou repetir o menos 9 e o mais 7. Ok? Agora, eu tenho uma subtração, depois uma adição. Aí lembra o que diz o primeiro critério. Você faz da ordem que aparece. Então, 15 menos 9. 15 menos 9 é igual a 6. E repete o mais 7. E por fim sobrou aí uma adição. 6 mais 7, isso vai resultar em 13, certo? Então 13 é o resultado, é o valor numérico dessa expressão numérica que foi dada no exemplo A. Então você percebe que se você segue à risca o que diz o critério, né, os critérios 1 e 2, tá certo? Nesse caso aí eu só usei o 1, tá? Não há como, a não ser que você cometa erro nas contas, certo? Mas não há como errar os cálculos, né, de uma expressão numérica, o resultado final, melhor dizendo. Aí vamos ver o exemplo B. Já no exemplo B, percebam que começou a aparecer sinais de associação. Aparece ali parênteses. Aí o segundo critério diz que os parênteses devem ser eliminados primeiro, né? Aí nesse caso eu vou ter que fazer aquela conta que está entre parênteses, que é o 30 somado com 18. Aí 30 mais 18 vai dar igual a 48. Aí 48 menos 15 mais 2. Agora, como apareceu aí subtração e adição juntas, eu faço na ordem que aparece também. Então, 48 menos 15, isso vai dar 33, aí vai ficar 33 mais 2. E 33 mais 2 vai dar igual a 35. Então, 35 é o valor numérico dessa expressão. Vamos ver mais um exemplo.
O exemplo C, temos aí sinais de associação, então primeiro vamos eliminar esses parênteses. 30 menos 6 vai dar igual a 24, menos 6 mais 10 vai dar igual a 16, menos 4. E agora apareceu aí só a subtração, né? Aí é só fazer na ordem que aparece. Lembrando que a subtração ela não é associativa, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho que fazer na ordem que aparece. 24 menos 16, isso dá igual a 8, menos o 4. Então, 24 menos 16 é 8. E, finalmente, eu tenho 8 menos 4, que é igual a 4. Então, 4 é o valor dessa expressão numérica. Exemplo D. Aí, nesse exemplo, note que já começou a aparecer aí colchetes e chaves, né? E a ordem de eliminação a gente não pode esquecer. Primeiro a gente elimina os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Então aqui, seguindo essa ordem, repete essa chave, o 5 mais, repete o colchete, 3 mais. Aí agora sim, ó, como eu tenho que eliminar primeiro o parênteses, aí eu vou começar executando aquela conta ali, 12 menos 4. Aí 12 menos 4 é igual a 8. Aí fecha o colchete, mais 4, fecha a chave, menos 8. Ok? Aí vamos para outra etapa. A próxima etapa é eliminar esse colchete, ou seja, realizar aquela adição, 3 mais 8. Então eu repito aqui a chave, 5 mais 3 mais 8 dá igual a 11. Aí acabei de eliminar o colchete. Mais 4, fecha a chave, menos 8. E por fim eu só tenho agora as chaves, certo? Aí eu posso executar a conta que está dentro dela. 5 mais 11, isso vai dar 16. 16 mais 4 é igual a 20. Aí não existe mais a chave. Aí vai ficar 20 menos 8. Acabei numa subtração. 20 menos 8 é o quê? É 12. Então, 12 é o resultado dessa expressão numérica do exemplo D. Então, percebam que se eu seguir à risca o que foi dito no primeiro critério, que é adição e subtração quando aparecem juntas, eu faço na ordem que aparecem, certo? E se tiver sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, deve ser eliminado primeiro o parênteses, segundo o colchete, por último a chave, certo? Seguindo esses dois critérios, tá? Você acerta qualquer expressão numérica desde que não cometa erro nas contas.